Amém, queridos. Nós aprendemos na nossa vida, nos dias de hoje, que valor é sinônimo de visibilidade. Quem não é visto, não é lembrado. Quem aparece mais, vale mais. Quem tem mais influência, importa mais do que as pessoas que são anônimas, que ninguém conhece. Quem sobe mais rápido, é mais admirado por ter chegado ao topo de uma maneira muito rápida. Nós somos pressionados a provar que somos relevantes em algum sentido, que somos importantes de alguma forma. Isso se dá pelo que vestimos muitas vezes, pelo que conquistamos e pelas conexões que nós temos com as pessoas. Até as nossas relações podem se tornar uma espécie de contrato silencioso. Então, o que significa isso? Eu invisto em quem pode me devolver algo. Essa é a ideia do contrato silencioso. E essa lógica não é uma lógica nova, ela não começou nos nossos dias aqui em São Paulo em 2026. Muito pelo contrário, ela apenas ganhou novas vitrines no nosso tempo. Porque o coração humano continua exatamente o mesmo. Um coração competitivo, um coração inseguro, e um coração muitas vezes sedento por aprovação de alguém ou de várias pessoas. Nós somos sedentos de aprovação. Mas quando nós abrimos o texto bíblico, nesse texto que nós leremos hoje, de Lucas capítulo 6, nós percebemos que Jesus não apenas questiona essa estrutura, essa lógica de relevância, ele desmonta essa lógica completamente. O reino de Deus não funciona segundo a lógica da autopromoção, mas segundo a lógica da misericórdia. E essa é a palavra-chave do que nós falaremos nessa manhã, misericórdia. E isso, obviamente, nos confronta profundamente. E nos confronta porque mexe na raiz daquilo que acreditamos ser sucesso e felicidade nos dias de hoje. O Sermão do Monte ou o Sermão da Planície não é um discurso motivacional de um coaching interessado em ter um grande público, nem um manual de boas maneiras religiosas. Faça isso, não faça aquilo. Aliás, se você vive a sua vida com Deus, pautado num conjunto de regras do que fazer e do que não fazer, este Sermão do Monte ou Sermão da Planície deve te mostrar que é impossível seguir regras de acordo com o padrão de Deus. Não tem como fazer isso. Também não é uma lista uma lista impossível dada apenas para nos frustrar. Jesus não deu para nós várias coisas que nós não conseguimos fazer para falar assim, tá vendo aí, ó, como vocês não conseguem fazer a minha vontade? Esse sermão é a revelação do tipo de povo que Deus está formando, mas pela graça, e não pelos méritos, e não pela força de um bom comportamento. Jesus estava no monte, ele desce do monte, ele fica no mesmo nível da multidão, e ali, olhando nos olhos, ele fala com gente ferida, com gente pobre, com gente doente, com gente rejeitada, porque a ideia de Jesus não é formar uma elite espiritual. Na verdade, ele está reunindo um povo dependente, completamente dependente. Porque o reino começa com essa graça soberana. Ele nunca começa com o mérito humano. Então a ética que Jesus apresenta não nasce da capacidade do ser humano, mas nasce da ação transformadora de Deus. Jesus não está dizendo, tentem ser melhores. Ele está dizendo, assim vive quem foi alcançado pela misericórdia do Pai. É uma constatação de como os filhos de Deus devem viver. Por isso, quando nós encaramos esse sermão dessa forma, ele não será para nós um peso de coisas impossíveis de cumprir. Na verdade, ele vai ser uma identidade, ele vai mostrar para nós quem nós somos em Deus. Portanto, este texto nos chama a uma conversão de visão, a uma mudança completa de visão. Precisamos
a partir desse texto de hoje, desaprender o modo como o mundo define felicidade, segurança, grandeza. Jesus anuncia aqui que os pobres são bem-aventurados, que os que choram serão consolados, e mais difícil ainda, que amar o inimigo é a marca de filiação divina. Isso só faz sentido se o reino já tiver invadido o nosso coração. Porque a ética do reino não é algo performático, algo que nós conseguimos emular de alguma forma. Muito pelo contrário, ela é fruto de uma vida que está sendo transformada pela palavra. Não é um teatro religioso onde nós aprendemos certas palavras, certo modo de falar, certo modo de se vestir. É uma transformação interna, aquela que não pode ser forjada, aquela que não tem como ser fingida. Então, no texto de hoje, nós veremos que Jesus redefine quem nós somos. Ele redefine como nos relacionamos. E ele fala sobre o que estamos construindo na nossa vida. E no centro de tudo está uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Misericórdia não é um detalhe do reino, é a marca do reino. Porque o próprio rei desse reino que nós fazemos parte é um rei misericordioso. O tema da nossa mensagem de hoje é a ética do reino. Nós gostamos de falar de ética muitas vezes, mas qual é a ética que o Senhor Jesus propõe para nós? E em resumo, nós veremos que misericórdia é a marca do reino. Lembre-se disso. Misericórdia é a marca do reino. E em primeiro lugar, veremos que a misericórdia inverte valores. Se você quer abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Nós leremos primeiramente dos versos 17 ao 26. Vai estar projetado aqui também, então você pode acompanhar a leitura aqui, caso queira. Lucas 6, do 17 ao 26, diz assim: E, descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir, e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Crianças, desenhem pessoas recebendo presentes, tá bom? Pessoas recebendo presentes. Irmãos, biblicamente, misericórdia significa Deus se inclinar voluntariamente para aliviar a miséria de quem não tem como se salvar. É sobre isso que nós vamos falar durante essa manhã. Não é uma pena superficial, poxa, coitadas daquelas pessoas de Minas Gerais, né? Não é algo assim, é algo profundo, não é uma emoção passageira,
É uma ação concreta e uma ação que é motivada por uma compaixão soberana. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa palavra misericórdia carrega a ideia de amor leal, fiel à aliança, é o amor pactual de Deus, algo que permeia todo o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, quando nós pensamos na palavra misericórdia, ela ganha rosto em Cristo. Quando você quer saber o que é misericórdia, você olha para o próprio Jesus, que ele é a personificação da misericórdia. Misericórdia é Deus não nos tratar segundo os nossos pecados, mas nos dar o que não merecemos. Não é uma lógica de retribuição. Deus nos dá, através da sua misericórdia, perdão. Ele nos dá adoção, fazendo com que nós tenhamos uma identidade nele, e ele nos dá esperança, esperança de um futuro que não pode ser frustrado por nada e por ninguém, inclusive por você. Nem você consegue destruir aquilo que Deus te deu. Misericórdia é graça em movimento. Misericórdia é o Rei dos Reis descendo do monte para ficar no mesmo nível dos necessitados, dos pobres, dos doentes, dos aflitos. É Deus oferecendo presentes a quem só tinha dívida, a quem não tinha nada a oferecer. E no reino, ninguém compra a bênção, embora nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas queiram vender bênçãos. No reino de Deus, meus irmãos, não é possível você comprar bênção. Todos a recebem de forma graciosa, porque a marca do reino não é conquista, a marca do reino é misericórdia. Nesse texto nós vemos Jesus, que havia passado a noite inteira em oração, antes de escolher os 12, o que já nos ensina como é que nós devemos fazer as nossas escolhas, o que deve anteceder as nossas escolhas. Jesus passa a noite em oração, mostrando que nada aqui na Bíblia Sagrada é improvisado. O reino que ele está inaugurando não nasce da estratégia humana, mas da comunhão entre o Filho e o Pai. E depois de ter passado a noite orando, ele desce para um lugar plano, e a cena nos lembra, e essa é a intenção do autor, a cena nos lembra o Sinai. Só que com uma diferença decisiva entre as duas coisas. Porque no Sinai, Moisés subiu para receber a lei, os 10 mandamentos, aquilo que nós chamamos de decálogo. Já Jesus, ele desce para revelar o coração do legislador. Ele quer mostrar mais do que apenas a letra da lei escrita daquilo que nós temos que fazer. Ele não entrega apenas mandamentos. Ele revela a realidade do reino que chegou. E essa realidade, assim como nós já vimos até aqui, é marcada por misericórdia. Não é um reino construído por força, diferente de Herodes, de Pôncio Pilatos. É um reino construído por graça. Não é um reino sustentado por méritos, por currículos, mas é um reino sustentado pela iniciativa soberana do Deus gracioso. Então, quando Jesus começa com as bem-aventuranças, e com esses ais no final do que nós lemos aqui, ele está declarando quem de fato tem status diante de Deus. Quem é conhecido diante de Deus? Jesus não tem a intenção de oferecer dicas para uma vida melhor. Pelo contrário, ele está revelando como as coisas realmente são no reino de Deus. Por isso ele diz: bem-aventurados são vocês, os pobres. O que parece esquisitíssimo se nós pensarmos na maneira que nós entendemos o valor das coisas, que é um valor por desempenho, por estabilidade, por acúmulo. É uma lógica invertida. Só que Jesus aqui, meus irmãos, não está romantizando a pobreza. Jesus não está te convidando a fazer um voto de pobreza. Ele está declarando que aqueles que sabem que não têm nada, e nada aqui não significa nada material, quem sabe que é pobre de espírito, e por isso dependem totalmente de Deus, já pertencem a esse reino. Esses são os pobres que pertencem ao reino de Deus.
E essa é a lógica da graça. É o reino que não é para autossuficientes, mas para aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, que sabem que são necessitados do Senhor. Esses estão mais próximos do Senhor, porque eles o buscam mais intensamente, por saber o quanto precisam do Senhor. Os pobres aqui são os que foram esmagados pelo sistema da época, são os ignorados pelas estruturas de poder, são os esquecidos pelas vitrines do sucesso. São aqueles que aprenderam, muitas vezes pela dor, que a sua única esperança é o Senhor. Essa é a realidade de todos, mas os pobres já entenderam isso. Os pobres de espírito já entenderam isso. E Jesus diz: o reino de Deus é de vocês. É de vocês. Perceba que Jesus não diz: o reino de Deus será de vocês. O reino de Deus é de vocês. É algo que hoje você já pode tomar posse. A partir do momento que você se enxerga como um pobre, porque Deus não espera que o fraco se fortaleça para então aceitá-lo. Deus se inclina ao fraco e declara que ele é herdeiro, mesmo sendo fraco. O mundo olha para essas pessoas e vê insignificância, insegurança, alguém que não sabe se portar, mas Cristo olha para essas pessoas e vê filhos, herdeiros do reino de Deus, os bem-aventurados, os pobres. Já os ricos recebem um alerta solene aqui. E se pobreza não diz respeito à pobreza física, riqueza é a mesma coisa. Não diz respeito apenas a pessoas que têm muitas posses, porque tem pessoas que têm muitas posses, mas se enxerga miserável e sabe que precisa de Deus. Da mesma forma que tem pobres, materialmente falando, que se acham muito bons. E dessa forma, não buscam ao Senhor. Então perceba que o Senhor não está falando aqui de algo material. Porque a riqueza em si não é pecado. O que é pecado é o coração que encontra na riqueza a sua segurança. E o perigo é um perigo sutil. Quando tudo parece sob controle, quando você está confortável, quando há reconhecimento da sua pessoa, daquilo que você é e faz. Quando tudo isso se junta, a alma começa a se convencer de que você não precisa tanto assim de Deus. Para que eu vou incomodar a Deus se eu posso fazer isso sozinho? Deixa Ele para aqueles que precisam mais. A autossuficiência é o pecado respeitável da nossa geração. É o que nós olhamos e pensamos: nossa, que pessoa, olha como ela é bem resolvida. Muitas vezes ela só é autossuficiente. E Jesus diz: ai de vocês que são ensimesmados, que acham que se bastam e que não precisam de nada e nem de ninguém. Jesus não diz isso como uma vingança. Jesus diz isso como uma advertência amorosa. Olhe para você e se enxergue como um pobre, porque é isso que todos nós somos por conta do pecado. Porque a falsa segurança pode nos cegar para a eternidade, e Jesus está abrindo os olhos. A prosperidade tem o dom de anestesiar o nosso coração. Então o texto trabalha a tensão entre o agora e o futuro. Aquilo que a teologia chama de o já e o ainda não. Os que choram agora, rirão. Jesus promete: você está chorando? Calma, você vai rir. Os que têm fome agora, serão saciados de uma vez por todas. Os que são odiados por causa do Filho do Homem, e perceba que tem uma qualificação aqui. Se você for odiado porque você é um canalha, isso não se enquadra a você. Agora, se você é odiado porque você é filho do homem, você receberá grande recompensa. O reino já chegou. Jesus já está em nosso meio. Mas a plenitude do reino virá no fim de tudo. E é por isso que a nossa esperança está no futuro e não naquilo que nós vivemos aqui. Essa esperança do fim sustenta o discípulo de Jesus quando tudo parece estar ao contrário, quando tudo parece estar dando errado. Porque nós nos lembramos, nós que temos a esperança desse reino definitivo, que a dor não é para sempre. A dor é por enquanto.
O que nós teremos para sempre é a presença do nosso Senhor. Então a humilhação não é a última palavra. A misericórdia de Deus garante que a história não termina na injustiça. E é só isso que pode nos confortar, meus irmãos, em um mundo marcado por tantas e tantas injustiças. E quando Jesus fala sobre perseguição, ele redefine aquilo que é honra. Ser rejeitado por causa dele não é fracasso, é identificação com os homens de Deus, com os profetas antigos. É um sinal de que pertencemos a outro reino, e por esse motivo nós somos estranhos ao reino que nós vivemos aqui nessa terra. Nessa nossa cultura de aprovação, de curtidas, de reputação, ouvir que ser odiado pode ser motivo de alegria parece um absurdo. Mas o reino de Deus, no reino de Deus, a aprovação que importa não vem das multidões, vem do seu Pai Celestial. Ele te olha, Ele te vê, e Ele percebe a forma que você tem vivido. A misericórdia te libertou da escravidão da opinião dos outros. Pensa numa coisa maravilhosa, é você não se importar com a opinião dos outros. A opinião que importa para você é a opinião de Deus. É como um espelho diferente. Um espelho que, ao invés de revelar a aparência, revela a importância. Você se olha e você não vê sua aparência, você vê a sua importância, mas a importância que você tem, não para esse mundo, e sim para o reino. E nessa importância, nesse espelho, o mendigo que confia em Deus aparece coroado. Já o empresário orgulhoso que nunca dobrou os joelhos diante de Deus, aparece vazio, pequeno. Lembrando aqui a parábola do rico e de Lázaro. O jovem que foi ridicularizado pela fé que tem, brilha com dignidade eterna. Esse é o espelho de Lucas 6. E Jesus está dizendo, vocês estão medindo tudo errado, porque a misericórdia de Deus deve ser a régua para você medir tudo na sua vida. E é por isso, crianças, eu quero que vocês olhem para mim agora. Às vezes parece que ninguém está olhando para vocês. Parece que vocês estão abandonados, enquanto os adultos estão ocupados, as pessoas parecem sempre apressadas, e isso pode dar a sensação a você, criança, que você é pequeno demais para ser importante. O que você faz não importa tanto assim. Mas Deus nunca passa correndo por você, criança. Deus nunca está distraído, Ele te vê desde muito novo. O Senhor sempre esteve com você. A Bíblia mostra que Deus escolhe quem? Os pequeninos, os simples, os humildes. E Ele faz isso para mostrar o amor dEle, que é baseado na lógica da misericórdia. Porque no reino de Jesus, crianças, não é o mais forte, o mais famoso, o mais legal, o mais popular que é grande. No reino de Jesus, aquele que depende de Deus é o maior. E vocês, crianças, podem depender de Deus desde agora, independente da idade que vocês tenham. Vocês podem colocar a confiança de vocês em Deus. Jesus ama vocês, mas Ele ama vocês porque Ele é cheio de graça. E é por isso que vocês, crianças, são vistas, são conhecidas e são amadas por Deus. Vocês podem confiar nisso. Agora, irmãos, nós vivemos cercados por promessas de estabilidade. Quem aqui nunca pensou no concurso público como case de sucesso para eu encostar meu burro na sombra e ficar tranquilo? Uma carreira sólida, uma reserva financeira. Quando eu tiver a minha reserva financeira, pronto, aí eu vou desacelerar. Eu vou trabalhar 20 anos de segunda a segunda, mas depois que eu tiver a minha reserva financeira, aí está tranquilo. Porque se algo acontecer, eu estou seguro, né? Reconhecimento profissional, uma autoimagem bem construída. E nada disso é necessariamente errado. O problema é quando a nossa alegria depende dessas coisas. E quando você, por não ter alguma dessas coisas, se sente frustrado, se sente menor por não ter algo. Quando a segurança está nessas coisas, qualquer oscilação em uma dessas coisas vai desmontar você.
E é por isso que Jesus te chama a examinar o fundamento da sua felicidade. E se? E se eu viver triste? E se eu tiver uma doença mortal? E se eu falir? E se eu ficar desempregado durante 1 ano? E se eu necessitar de auxílio do governo? E se eu ficar doente e for para o SUS e ficar na fila? E se o meu filho morrer? O que me sustenta? O que me traz felicidade? Esses questionamentos mostram onde está o seu coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a misericórdia guia nossas relações. Agora nós leremos dos versos 27 ao 38, que diz o seguinte: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido vocês, serão medidos também. Agora ficou mais fácil, né, gente? Agora está tranquilo essa parte do texto. Agora, crianças, desenhe uma pessoa dividindo o lanche com alguém que está com uma cara fechada, uma cara de mal, tá bom? Dividindo o lanche com alguém que está com a cara de mal. Meus irmãos, depois de mostrar quem pertence ao reino, Jesus agora mostra como esse povo vive. Ele olha para os discípulos e diz: amem os seus inimigos. E vejam bem, Jesus não está falando, olha, se puderem, amem seus inimigos. Ele está ordenando. Isso aqui é o que é chamado na Bíblia de imperativo. Amem os seus inimigos. É uma ordem de Jesus para você. Não é um ideal distante. E nesse mundo, no qual as relações funcionam por troca, no qual eu ajudo quem me ajuda, eu respeito quem me respeita, Jesus rompe completamente com essa lógica. O amor que Jesus exige não depende da resposta do outro. Tá, eu vou amar se ele me amar. Se ele não olhar na minha cara, eu não olho na cara dele. Se ele der na minha cara, eu dou na cara dele também, porque eu não levo desaforo para casa. Essa, infelizmente, é a lógica do mundo, muitas vezes. O amor que Jesus exige é um amor que nasce do caráter de Deus, e não do comportamento do próximo. Por isso, amar inimigos é evidência de um coração que foi alcançado pela misericórdia. Você quer saber se foi alcançado por Deus? Pergunte se você consegue amar aqueles que fazem mal a você. No mundo antigo e também no nosso, não é nada novo para nós, as relações eram construídas por interesse. Você fazia o bem esperando o retorno. Você mantinha por perto quem aumentava a sua reputação, e você se afastava de quem prejudicava a sua imagem. Isso começa na escola, crianças. Quando você olha para aquela criança que todo mundo zoa, e você fala, não quero ficar perto dele não, senão eu vou ser zoado também. Começa cedo.
Você quer ficar perto do primo popular e não daquele que fica no cantinho e ninguém vê. Mas Jesus desmonta isso. Jesus diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Qualquer um faz isso. E o reino não funciona na base da reciprocidade equilibrada. Não, eu vou dar a medida do que aquele dá para mim também. Ele funciona como uma família verdadeira. E você tem família. E você sabe como é uma família verdadeira. Na família verdadeira se dá porque se pertence, porque faz parte, e não por merecimento. O discípulo não ama para receber algo de volta. O discípulo ama porque ele já recebeu tudo de Deus. E a única coisa que ele deve fazer é retribuir aquilo que Deus já deu a ele. Então, quando Jesus fala sobre oferecer a outra face, sobre entregar a túnica, Ele não está ensinando uma fraqueza covarde. Ele não está falando para você fazer isso porque você tem que ter medo. Muito pelo contrário. Ele está ensinando um tipo de força diferente. Porque no sistema de honra daquele tempo, qualquer ofensa recebida exigia uma resposta imediata para preservar a sua própria reputação. É aquela ideia de que, olha, se eu não impor limites aqui, a pessoa vai montar em cima de mim. Revidar era obrigatório para manter a sua dignidade. Só que Jesus ensina a quebrar esse ciclo. Jesus ensina a não alimentar o ódio, a não perpetuar a violência, a não deixar que o orgulho dite as nossas reações. E isso, meus irmãos, é profundamente contracultural, profundamente contra tudo que nós aprendemos durante a nossa vida. É confiar que a honra está segura nas mãos do nosso Pai, não na nossa capacidade de vencer discussões, de nos defender, de humilhar adversários e de mostrar que nós estamos por cima. E a base de tudo isso está onde? No caráter de Deus. Sejam misericordiosos, como quem? Como também é misericordioso o Pai de vocês. Ou seja, a régua é alta, está lá em cima. Essa é a raiz da ética cristã. Não é não falar palavrão, não ouvir música do mundo, não fazer sexo antes do casamento, e não estou dizendo que essas coisas são lícitas, eu só estou dizendo que não são elas que ditam a sua ética do reino, e sim a sua vida de misericórdia, o seu coração diante do Senhor. Nós não imitamos Deus para nos tornarmos filhos dele, nós só conseguimos agir dessa forma que Jesus está falando, se nós já formos filhos do Senhor, filhos adotados do Senhor. Porque Deus é bondoso para com os ingratos e maus, e nós como filhos, temos que agir da mesma forma. Deus fez o sol nascer sobre justos e injustos. Ele nos amou, Ele te amou quando você ainda era inimigo dEle. Se Ele fosse usar essa lógica, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Se nós fomos alcançados pela misericórdia soberana de Deus, como é que nós podemos limitar o nosso amor apenas àqueles que nós achamos que merecem? A misericórdia recebida precisa moldar a misericórdia que nós oferecemos. E a chamada regra de ouro aqui, não é a estratégia para ser bem tratado, não é um cálculo social, é um reflexo da generosidade divina. Quando Jesus diz, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Mas Jesus vai ainda além. Ele fala de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Coisa que muitas vezes nós ouvimos como se fosse algo referente a uma prosperidade material nossa. Mas a imagem aqui é a imagem de um comerciante que não nivela o balde de trigo, mas ele aperta, ele sacode, ele coloca mais até derramar. Essa é a boa medida transbordante. E isso, meus irmãos, é o que Deus fez conosco. Ele não distribuiu graça a nós com avareza, segurando um pouco. Muito pelo contrário, Ele derramou graça sobre nós. E quem recebeu essa medida transbordante, não pode viver com o coração fechado. Imagine esse desenho das crianças. Alguém dividindo o lanche com uma pessoa com a cara fechada. Talvez até uma pessoa agressiva. Isso parece injusto, parece até arriscado se nós formos
pensar naquilo que nós vivemos aqui no nosso mundo. Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Porque o amor do reino não é um amor seletivo. Ele não pergunta primeiro se o outro merece. A pergunta de Jesus, na verdade, é: como Deus me tratou? Qual foi o tipo de comportamento de Deus comigo? Então, baseado na resposta a isso, você age. Misericórdia é tratar pessoas difíceis, lembrando que nós também fomos difíceis diante de Deus. E mesmo assim, nós fomos amados por Deus. E por isso esse texto nos confronta profundamente. Porque é muito mais fácil defender princípios teóricos do que amar pessoas complicadas. É ou não é? É muito mais confortável amar quem nos aplaude do que aquele que nos critica. Só que o reino não é reconhecido por discursos inflamados, mas é reconhecido por misericórdia concreta, aquela que se pode ver. Se a misericórdia é marca do reino, então ela precisa aparecer nas nossas conversas, nas nossas reações, nas nossas decisões diárias. Só que, meus irmãos, amar os inimigos não é natural, é sobrenatural, é fruto da graça. E nós só conseguimos se nós estivermos diante do nosso Deus. Crianças, eu sei que não é fácil ser bondoso com quem implica com vocês, com quem exclui vocês, com quem fala coisas chatas para vocês, dá vontade de responder do mesmo jeito. Só que Jesus, crianças, Ele te ensina algo diferente. Ele te amou quando você não merecia. Então, quando você divide o lanche, ajuda quem já brigou com você, quando você escolhe não revidar alguém que faz mal para você, você está mostrando como Deus é. E as crianças ao seu redor vão conhecer a Deus por conhecer você. Queridos irmãos, o reino de Deus é como um diagnóstico honesto. Nós somos necessitados espiritualmente. Nós não trazemos méritos diante de Deus. Nós não negociamos a salvação. Nós não acumulamos crédito espiritual. A graça não é um complemento da nossa vida cristã. A graça é o fundamento da nossa vida cristã. Então, reconhecer a sua pobreza espiritual quebra qualquer tipo de orgulho religioso e te coloca de joelhos, que é a forma que você deve se colocar diante de Deus. É de joelhos, porque você está diante do Rei dos Reis, todo misericordioso, e é nesse lugar que a verdadeira riqueza é experimentada. Quando nós admitimos a nossa falência moral, nós descobrimos a abundância da misericórdia divina por nós, porque nós vemos quanto nós somos necessitados, quanto nós não merecíamos, mas mesmo assim, o quanto Deus cuida de nós. E por fim, meus irmãos, a misericórdia revela o coração. A misericórdia revela o coração. Leiamos dos versos 39 ao 49. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou
abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. O último desenho que vocês farão, crianças, é de uma árvore brilhante com lindos frutos. Uma árvore brilhante com lindos frutos. Quando Jesus fala, meus irmãos, do cisco e da trave, Ele não está proibindo o discernimento, que você veja os frutos que alguém dá, mas Ele está condenando a hipocrisia, porque é muito mais fácil apontar o erro do outro, do que confessar o próprio pecado. E o reino começa com um coração quebrantado, porque a ética cristã não nasce de uma comparação sua com outras pessoas, mas nasce de um arrependimento profundo diante do Pai que está nos céus. A santificação verdadeira começa quando nós reconhecemos que o maior problema não está lá fora, o problema está aqui dentro, em mim. O maior problema da minha casa não são os outros, sou eu. O maior problema da igreja não são as outras pessoas, sou eu. Eu preciso olhar para dentro de mim e pedir para que o Senhor me transforme. Quando nós vamos falar com casais que estão passando por crises, a primeira lição é: pare de apontar os erros do seu cônjuge. Olhe para você, como você pode contribuir para a mudança nessa situação que você está passando. Qual é a sua contribuição para isso? Porque já dizia o ditado que quando um não quer, dois não brigam. Quase fui o Chapolin agora, hein? Quando um não quer, dois não brigam. E a metáfora da árvore e do fruto é uma metáfora simples, mas profunda. Inclusive, quem esteve nos últimos cultos da noite ouviu sobre essa palavra. Uma árvore boa não produz fruto ruim, e uma árvore ruim não produz fruto bom. Simples assim, é impossível. O comportamento não é uma maquiagem espiritual. O comportamento é o resultado da natureza. Então o coração humano, por si só, é inclinado para o pecado. Mas quando a graça soberana entra, ele transforma a raiz. E você deixa de ser uma oliveira brava e passa a se tornar uma árvore boa, de frutos bons no Senhor. Quando Deus muda o coração, Ele muda também os frutos. E o bom tesouro não é um esforço moral acumulado, mas é uma vida que foi alcançada e renovada pelo Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras revelam quem nós somos, mas não aquelas que nós treinamos e falamos para impressionar, aquelas que saem nos momentos mais inusitados. Não adianta construir uma imagem religiosa se o seu interior não for tratado. Uma hora ou outra a máscara cai, principalmente em ambientes competitivos, em ambientes tensos, acelerados. Ali é muito fácil reagir com dureza, com ironia e com desprezo. Mas o fruto vai denunciar qual é a raiz. Onde o coração foi moldado pela palavra, haverá verdade com graça. Veja, duas coisas que não se excluem. Nós somos chamados a falar a verdade, mas a verdade deve ser falada em graça. Nós somos chamados a ser firmes, mas sermos firmes com misericórdia e com convicção do amor de Deus por nós. Então vem a pergunta que corta profundamente: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aqui Jesus confronta o que nós podemos chamar de discipulado nominal. Uma confissão sem obediência é vazia, meus irmãos. Dizer Senhor não vai mudar nada se você não for alguém que se rende a esse Senhor. Cristo é de fato Salvador e Senhor, mas não existe fé verdadeira que não produza uma submissão prática, na qual você coloca a vontade de Deus na frente da sua. E você é extremamente submisso, você já não é mais dono de você. Você tem um Senhor e você faz o que esse Senhor manda você fazer. Então a parábola dos dois construtores fecha esse sermão. O homem prudente
cava fundo e coloca o alicerce na rocha. Isso exige várias coisas. Exige esforço, exige decisão, exige constância, exige perseverança quando as coisas estão difíceis. O que quer dizer que ouvir e praticar as palavras de Jesus é cavar fundo na alma, é deixar que a verdade desça além da emoção momentânea. Porque quando a enchente vem, e ela virá, a casa vai permanecer firme. Sabe por quê, meus irmãos? Guarde isso para o seu coração. Crises revelam fundamentos. É na hora que você está sendo apertado, que você revela o que de fato está dentro de você. Já a casa sem alicerce representa uma vida construída apenas sob aparência, sob entusiasmo ou sobre tradição religiosa. Parece segura enquanto o tempo está bom, mas quando a pressão chega, tudo desmorona. Então Jesus diz que quando isso acontece, a ruína é grande. Não é um dano pequeno, é um colapso total, é a vida entrando em parafuso. E ele está falando aqui em última instância do juízo final, ecoando o Deuteronômio, quando a bênção para quem ouve e obedece a palavra, e a queda para quem despreza a palavra. É isso que o Senhor está falando aqui. Meus irmãos, o Evangelho é a grande inversão da história, é a mudança completa. É o Filho eterno, o Senhor de toda a glória, que não se agarrou aos seus privilégios. É sobre isso que o Evangelho fala. Ele entrou na nossa pobreza, não apenas a nossa pobreza material, mas a miséria moral do nosso pecado. Nós é que estávamos do lado de fora, excluídos da comunhão com Deus, espiritualmente falidos. E foi aí que Cristo assumiu o nosso lugar. Aquele que era rico em glória se fez pobre em humilhação, foi desprezado, rejeitado, tratado como indigno, para que você fosse recebido como um filho real. E lá na cruz, Ele tomou a nossa culpa para nos dar a sua graça soberana. E quem entende isso, não consegue permanecer indiferente. Se você está indiferente à palavra de Deus, é porque você ainda não entendeu o tamanho do sacrifício que Cristo fez por você. E você não entendeu também que Cristo aqui não é usado como um exemplo moral de como seguir a ética do reino. Cristo é a solução para que você consiga viver a ética do reino. Porque ela não vai vir através de um comportamento treinado, mas ela vai vir através da graça de Deus, que envia o Espírito Santo para morar no seu coração e transformar as suas atitudes, por mais difícil que isso seja. Por isso, meus irmãos, nós concluímos, em primeiro lugar, dizendo: examine o fundamento da sua vida. Pergunte com sinceridade: se tudo ao meu redor for abalado, o que é que me sustenta? Sua paz depende de estabilidade financeira, de reconhecimento, de controle, ou a sua paz está firmada na obra de Cristo? Tempestades revelam fundamentos. Por isso, não espere a enchente chegar para descobrir onde você está construindo. Em segundo lugar, cultive raízes profundas, não apenas folhas bonitas. Não se contente com a aparência espiritual. E sabe como você faz isso? Priorizando o tempo real com Deus. Pare de se enganar, se coloque de joelhos na presença do Senhor e peça para que Ele de fato preencha o seu coração e te ensine como viver. Não apenas ouça sermões, ore, confesse seus pecados e dependa na prática da graça de Deus. Em terceiro lugar, substitua o cálculo pela confiança. Sabe como? Praticando uma generosidade que não negocia um retorno. Ame sem esperar recompensa. Sirva sem exigir reconhecimento. Isso só é possível quando você descansa na providência do Pai. Mas também leve o arrependimento a sério. Se o Espírito nessa manhã te mostrou uma incoerência entre o seu discurso e a sua prática, não endureça o coração. Porque arrependimento não é uma vergonha paralisante, é a porta da restauração, é a forma de você se voltar para Deus.
Mas sabe como você vai fazer isso? Olhe para Cristo mais do que para si mesmo. Se você saiu desse sermão apenas pensando, preciso melhorar, você perdeu o centro de tudo. O centro é Cristo. Ele é a rocha. Ele é o exemplo. Ele é o Salvador. Ele é a justiça que te sustenta. Por isso, a obediência cristã não nasce de culpa, mas nasce de gratidão por já termos sido aceitos por Deus.